Salve a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja para abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, onde se encontra o tema da festividade. Amém? Eu conto com a oração, com as orações da igreja, para que o Senhor ele fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir hoje. Que a gente não ouça aquilo que a gente quer ouvir, mas que aquilo que o Senhor ele deseja nos falar, nos comunicar hoje. Amém? O tema, como a gente já leu, diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa passagem, ela é quase que a conclusão de um trecho, de uma mensagem do nosso próprio Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não pode, de forma alguma, pegar apenas essa passagem isolada e tomar para nossas vidas, para o nosso coração, sem considerar o restante do contexto. E por que a gente não deve fazer isso? Porque Deus ele é gracioso e Ele é bom. Se nós fizéssemos apenas isso, nós não aguentaríamos o peso. A gente não aguentaria essa carga depositada sobre nós mesmos, que seria de simplesmente pegar o que a gente tem, guardar e proteger, para que mais ninguém tomasse. É pesado, seria enfadonho, talvez até injusto, mas o nosso Senhor, Ele não é de maneira alguma injusto. Pelo contrário, como eu disse, Ele é justo e Ele é gracioso. Quando a gente repara no restante das mensagens, das demais cartas, o Senhor Ele sempre inicia tratando a questão da situação da igreja. Para onde ele fala: olha, você está assim e está assado. Você acha que você está viva, mas na verdade você está morta. Veja bem a sua vida, reconsidere, se reavalie, para que no final ele possa dar assim uma diretriz de esperança, de graça. Aleluia. Para outra, ele chega e dá mais uma mensagem, com mais uma conclusão, mais uma diretriz. E nessa daqui, irmãos, que é o que hoje realmente importa, eu não vou abordar mais nada. O que importa é a partir do versículo 7, ele traz mais uma outra mensagem. E olha só o que o Senhor nos diz: escreve isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém há a quem possa fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebe que quando a gente começa a olhar para o contexto, o versículo 11 passa a fazer muito mais sentido, como ele não fica mais tão pesado, como ele não fica mais tão aterrorizante, porque, além de tudo, irmãos, o Senhor ele começa nos dizendo que Ele nos conhece, que Ele sabe o que nós vivemos, o que nós passamos. O Senhor ele sabe aquilo que você conversa com o seu irmão mais próximo, aquilo que você conversa com alguma outra irmã. O Senhor sabe aquilo que você confidencia ao seu cônjuge. O Senhor sabe aquilo que você desabafa com os outros. Mas, além disso, o Senhor sabe aquilo que nem você mesmo entende. Aquilo que muitas vezes permeia a sua cabeça, permeia o seu coração, lhe deixa angustiado, lhe desanima, lhe deixa prostrado, você mal entende, você não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece e Ele te entende. E Ele começa dizendo, como um pai amável que fala para o seu filho: olha, fica tranquilo, não se desespere, eu estou aqui e eu entendo você. Por mais que a situação
muitas vezes pareça escura, negra e aterrorizante, o Senhor Ele está nos assistindo. E Ele nos fala novamente hoje, esta noite, se acalma, descansa. Por mais que você ande angustiado, abalado, por mais que você não saiba se expressar, até mesmo diante dele, ele lhe compreende. Porque a nós, a cada um de nós, ao nosso coração foi dado o penhor do Espírito. O Espírito do Senhor habita em nós. E ele nos compreende melhor do que nós mesmos. Mesmo que muitas vezes nós nos apresentemos diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Eu estou somente balbuciando, chorando feito uma criança, feito um bebê. As pessoas não entendem o motivo. As pessoas não entendem aquela situação. Mas o Senhor, Ele compreende. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. O nosso Deus, Ele é um Deus tão amável, apesar que Ele não precisasse, que Ele estende sobre nós a sua mão e Ele não nos desampara. E na continuação da leitura, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Essa é a mensagem do Senhor, para que nós saibamos que nós não estamos sós e jamais estaremos sós. Quando o Senhor nos diz isso, imediatamente eu me lembro daquela passagem de Efésios que diz o seguinte: olha, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Isso é a pura verdade, irmãos. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, esse desânimo, essa apatia, a tristeza, a opressão que nós sentimos, a dificuldade da vida diária, da vida espiritual, se trata disso. É uma guerra, é uma batalha. Ninguém está neutro. Eu não sou neutro, você não é neutro. Por mais que você não saiba disso, nas hostes, no mundo espiritual, há uma batalha. Mas o Senhor Ele nos diz: olha, eu os porei prostrados aos teus pés, para que eles saibam que eu te amo. Porque o Senhor, Ele sim, Ele nos ama, e Ele não nos desamparará. Ele disse a Josué, olha, sede forte e corajoso. Essa mesma mensagem, irmãos, ela vale para cada um de nós hoje em dia. Nós não somente devemos, mas podemos ser fortes e corajosos, não por causa da nossa própria força ou capacidade, mas por causa daquele que nos capacita, que não é nenhum outro além do Senhor. E ele continua nos falando no versículo 10 o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Como a gente sabe que esse é o versículo que antecede o último, vamos ver o que a palavra do Senhor ela nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, pelo gozo dele. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Essa outra parábola, ela também é muito importante e tem a ver com a mensagem do versículo 11, porque diante da misericórdia do Senhor, nós não podemos jamais esquecer nem negligenciar qual é o maior tesouro
Qual é a pérola de grande valor que nós recebemos por parte dele? É a nossa salvação. O Senhor nos salvou, irmãos, de uma grande condenação. O Senhor nos salvou, irmãos, de uma condenação que não dá para compará-la com mais nenhuma outra. O Senhor nos salvou de ninguém mais, ninguém menos do que dele mesmo e da sua própria ira. Sim, Ele nos concedeu esse dom gratuitamente no seu Filho amado Jesus Cristo, porque nós não poderíamos comprar de forma alguma. E lá na cruz, quando o Senhor ele é crucificado, como já foi dito aqui anteriormente, Ele disse: tudo está pago. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós podemos entender que quando nós chegamos aos pés de Cristo, Ele nos concede essa pérola de grande valor. Quando nós chegamos aos pés de Cristo, nós recebemos esse grande tesouro que é Ele próprio. Mas então, irmãos, o que é que nós faremos com essa pérola? O que é que nós faremos com esse tesouro? Ou melhor, o que é que nós temos feito com essa pérola? Ou com esse tesouro? O que é que nós temos feito com a nossa coroa, que é Cristo? Nós não podemos negligenciá-lo. Nós não podemos deixá-lo exposto num móvel no meio da sala. A gente não pode deixar ele na entrada da porta. Não podemos deixá-lo solto por aí de qualquer forma, irmãos, mas devemos agarrá-lo com todas as nossas forças, como se a nossa vida dependesse disso, porque ela depende. A nossa vida está atrelada a Cristo. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida, mas aquele que não crê, esse já está condenado, irmão. Ele está morto e não sabe. Então, acerca de todas essas coisas, nós precisamos ter em mente que não é uma situação, que não é uma circunstância, que não é uma dificuldade externa, ou pior ainda, interna, que nos afastará do amor de Cristo. Porque quem detém esse poder, irmãos? Ninguém. O Senhor ele nos diz: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor ele conhece a voz das suas ovelhas. De forma alguma eu deixarei que alguém, quem quer que seja, arrebate da minha mão. Nós estamos bem guardados, irmãos, nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que tudo vê, nas mãos daquele que tudo sabe, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. E Ele nos convida hoje a refletirmos novamente, como eu falei, acerca do que nós estamos fazendo com essa coroa, com essa pérola de grande valor. Como eu falei anteriormente, apesar de tudo, se nós não estivermos entendendo, se nós não estivermos suportando, se nós não estivermos andando da maneira como nós achamos que deveríamos andar, nos apeguemos a Cristo. O nosso Senhor ele é poderoso para dar vida àquilo que estava morto. O nosso Senhor ele é poderoso para tornar dar fruto aquela árvore que estava seca, morta. O nosso Senhor ele é poderoso para dar vida, inclusive, a um cemitério de ossos secos. Então, por mais desesperadora que seja a sua circunstância, a sua situação, de você dizer: mas talvez não haja mais esperança, depois de tudo que eu já fiz, depois dessa situação na qual eu me encontro, como é que eu vou sair disso? O Senhor irá te valer. Irmão, não é uma doença psicológica, não é uma enfermidade física que vai nos afastar do Senhor. Não é isso que irá nos prostrar, porque como foi dito aqui anteriormente, e Ele repete para cada um de nós: a minha graça te basta. Mas por que isso, irmãos? Ele nos diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, nós nada somos e nós nada podemos. O nosso Senhor ele diz isso na sua palavra, que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas quando nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós somos renovados.
O vigor de quem está abatido, ele é renovado. A força, irmão, de quem está fraco é renovada. O coração vacilante, o pensamento duplicado é renovado, é unificado. Mas se você está desesperançoso, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, lembre, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Clame a Deus, o nosso Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Clame a Deus, nosso Senhor, porque Ele é tardio em irar-se. A gente vê isso está explícito aqui nas cartas de Apocalipse. Por mais absurda que fosse a situação das igrejas, ele fala: olha, mas se arrependa, olha, reveja o seu caminho, olhe para mim, venha para a minha luz, porque há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. O Senhor, Ele não é assim como nós somos, como foi dito aqui hoje pela manhã. Nós somos prontos em julgar, nós somos rápidos no gatilho para matar alguém, para sentenciar. A gente mal terminou de ouvir a história acerca da vida de alguém e a gente já deliberou a sentença de falar: esse não presta, esse daí eu sempre soube, aquela dali nunca me enganou, que vá para o raio que o bata, que se exploda. Mas graças a Deus que Ele não é assim. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele vê nas nossas vidas o Seu Filho amado, Cristo Jesus. E que grande verdade é essa, irmãos? Saber que quando Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é perfeito, que é limpo de toda mácula, que é santo, 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 quando Ele olha para mim, Ele não vê as minhas transgressões, os meus pecados, os meus vícios, os meus maus hábitos, as minhas más obras, mas Ele olha para mim e me vê justificado diante do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque é o mérito de Cristo que nos justifica e nos purifica de todo o pecado, irmãos. Então a Sua palavra, ela nos diz: então entremos com toda a ousadia na presença de Deus, porque nós sabemos que Ele nos recebe. Nós não somos tímidos. Há aqueles por aí que sequer ousam tentar chamar Deus pelo nome, porque para eles isso é errado, seria um pecado, uma blasfêmia. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que creu no unigênito do Pai recebeu o privilégio e o poder de serem chamados filhos de Deus. Então recorra ao seu Pai, porque Ele é o Pai perfeito, é o Pai celeste que está nos céus. Muitas vezes um homem que é falho, que é miserável, que é pecador, somente por ser temente a Deus, ele faz o papel de um bom pai aqui na terra. Você está lá passando por maus bocados, você chama e Ele lhe acode. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele lá, Ele irá me ouvir, irmão. Ele não vai negligenciar o seu pedido de socorro. Quando a sua força for pouca, quando a sua força for pequena, ou então quando ela se exaurir, quando você falar: até aqui, não dá mais, já chega, vou entregar os pontos. Não é assim que funciona. Porque Ele lhe comprou. Foi pago um alto preço. Preço de sangue. Na cruz. Ele não negociará a sua vida. Ele não negociará a sua alma. Ele não deixará que você fique pela metade do caminho. Então, levante a sua cabeça. Pegue o seu depósito. Abrace o seu tesouro. Olhe para o alto e saiba que Deus está velando por você. Fortaleçam os joelhos titubeantes, como diz a palavra do Senhor. Firmem as mãos, não olhem para trás, porque nós não somos aqueles que olham para trás querendo recuar, mas sim aqueles que olham para frente e seguem adiante, porque o Senhor está conosco. Não há barreiras, irmãos, que sejam intransponíveis, pelo contrário, se levantarão sim obstáculos e mais obstáculos para provar a sua fé. Muitas são as aflições que caem sobre os justos, mas o Senhor de todas as livrará.
O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor é com o seu povo ao longo de toda a história. Não há ninguém na existência de toda a humanidade que tenha confiado no Senhor e tenha se frustrado por causa disso. Estamos aqui na terra e somos passíveis de nos frustrarmos. Se eu confiar no meu irmão, se eu confiar no meu primo, se eu confiar na minha família, se eu confiar na esposa, o que quer que seja. São imperfeitos, são falhos. Eu posso frustrar a confiança e a expectativa de alguém em mim, mas aquele que deposita a sua confiança, a sua fé no Senhor, de maneira alguma será frustrado. Não serão envergonhados aqueles que depositam sua confiança em mim, diz o Senhor, porque Ele é mais do que suficiente, irmãos, para nos valer. Então nós chegamos no versículo 11, o tema da festividade. O tema da festividade, que nós já lemos e que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Viu como agora faz muito mais sentido? Quando sai aquela carga dos ombros, você não fica habitolado, preocupado. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não sou nada, eu não posso fazer nada sem ti, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu erro dia após dia, mesmo quando eu quero acertar. Como é que eu vou poder fazer isso que o Senhor requer de mim? Isso é uma ordem, eu não posso recusá-la. Mas quando a gente olha para o cenário mais amplo, quando a gente olha para o quadro todo, a gente fala: glória a Deus por isso. Eu sei que eu posso fazer isso, porque eu não estou só. Não é a própria força da minha mão que irá segurar, mas é o Senhor que segurará comigo. Ele guardará o meu depósito. O ladrão não tomará. A ferrugem não corroerá. Porque o Senhor, Ele guarda o meu tesouro. Mas ao mesmo tempo, irmãos, precisamos entender que temos sim a responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor. Ele requer fidelidade. O nosso Deus, Ele é um Deus ciumento e zeloso. Então, diante de tudo que foi dito, seja qual for a nossa situação, que nós, pela graça de Deus, permaneçamos fiéis e leais ao Deus que Ele nos chamou. Ao Deus que começou em mim, ao Deus que começou em você a boa obra. Porque se nós tomamos posse, irmãos, da promessa do Senhor, a sua palavra ela nos diz que o Senhor Ele não é homem para que minta. E a sua palavra testifica que todas as suas promessas serão cumpridas. Então que o Senhor Ele nos ajude, que o Senhor Ele nos capacite, que o Senhor Ele nos guarde de todo o mal, de toda a investida do inimigo, de todas as ciladas de Satanás, e nos preserve sempre na sua presença, para que naquele grande dia, irmãos, aquele grande e sublime dia, glorioso dia, de encontrarmos com o Senhor nas nuvens, estejamos todos alegres, felizes e realizados, sabendo que se cumpriu em nós a boa promessa do Senhor. Amém?